Graça e paz, amados, que a presença de Deus possa estar entrando na tua casa juntamente com esta palavra, levando a paz, a alegria que só o Senhor pode nos dar. Que a palavra possa estar te abençoando, edificando sua vida e que Deus esteja promovendo aí livramentos, curas, sinais, prodígios e maravilhas na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Amados, nós vamos dar continuidade a uma série de pregações da carta de Efésios. Então, o pastor Sérgio já começou, deu start, deu início, e ele pregou sobre Efésios, evidentemente, capítulo 1, do verso 1 ao 14, onde Paulo ali trata, fala um pouco da conversão dos irmãos efésios. Então fala da graça, da redenção de Cristo, aqueles que foram eleitos segundo a graça de Cristo, segundo a sua obra salvífica. E dando continuação a isso, nós vamos estar tratando agora de Efésios capítulo 1, do verso 15 até o 23. E Paulo, então, ele vai falar sobre a continuidade ou a necessidade de estarmos alertas, depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, há também que tomemos alguns cuidados, que estejamos atentos a algumas coisas que vão tentar roubar a nossa bênção. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, nós iniciamos ali, nós recebemos a salvação, mas ela não está completa. A salvação completa, nós vamos participar somente depois da nossa morte, ressurreição e o corpo glorificado lá no céu. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, já de imediato ocorrem duas coisas: a regeneração e a justificação. Regeneração é o novo nascimento. Nos tornamos nova criatura e somos inseridos na família de Deus, portanto, cordeiros em Cristo da promessa da vida eterna. A justificação é que Jesus pagou a dívida que nós tínhamos e que nos impedia de sermos abençoados por Deus, de sermos restaurados à comunhão do Pai e usufruir das bênçãos celestiais. Então Jesus pagou essa dívida, quitou, ganhou a vida eterna para nós nos céus e nos oferece hoje como um presente. Então aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, recebem assim como se fosse uma entrada, um título pago, está pago a passagem. Imagina uma viagem de navio. Você não tem dinheiro para pagar, você não tem como pagar essa viagem. Jesus foi lá e pagou na cruz, entregou para nós, está pago. Esta viagem está paga. Nós entramos no barco da salvação, então. Depois da regeneração e justificação, vem este outro passo. É a santificação. É o espaço que temos do momento que recebemos a vida eterna em Cristo Jesus até o momento da nossa ressurreição e receber um corpo glorificado para habitar o céu eternamente. Então, esse espaço de tempo é a nossa vida com Cristo Jesus aqui na terra. Acontece que muitos crentes, então, eles folgam nisso. Eles ficam relaxados, já têm a salvação, têm a certeza, a convicção da minha eleição em Cristo e relaxam nesta hora. Então, o livro de Efésios vai nos alertar, Paulo vai nos alertar que nós devemos também estar sendo preparados para esse momento. Existem algumas ferramentas que Deus coloca à nossa disposição e que Paulo vai trazer à tona no livro de Efésios. Lá em Efésios capítulo 6, ele dá uma importante arma, que é estarmos revestidos da armadura de Deus para ficarmos preparados contra as ciladas do maligno e contra o dia mau que certamente virá. Então, quando nós entramos neste barco, estamos a caminho, queridos, oposições ocorrerão. Oposições do inimigo, das nossas almas, o diabo, oposição da nossa carne. Precisamos estar alertas. E Deus disponibiliza algumas ferramentas para nós.
Dentre elas, como citamos aqui, a armadura de Deus. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Então, Paulo está falando aos Efésios, agora, do versículo 15 até o 23, que vamos nos debruçar um pouco nessa mensagem, ele está falando aos crentes mesmo. E Paulo aqui está lançando mão de uma outra ferramenta que Deus disponibiliza ao crente, que é tão necessária quanto a armadura de Deus, que é a intercessão. Então vamos ver aqui nesse trecho, intercessão apostólica. O apóstolo Paulo intercedendo a favor dos Efésios para que Deus os guarde. Então traz algumas revelações nessa intercessão que nós também precisamos conhecer e sermos aí reafirmados em alguns pontos das promessas de Deus, para que possamos resistir, chegarmos lá. Você está no barco, a passagem foi comprada, mas, querido, se durante a viagem, o período da santificação, você se envolver com outras coisas desse mundo e você pular fora do barco, não vai chegar lá. O barco está destinado a chegar lá. Os salvos vão estar nesse barco e nós precisamos continuar nele. Então, Paulo vai alertar, olha, cuidado para não sair, para não perder o foco, não perder a bênção. Mas, pastor, posso perder a bênção? Queridos, olha o que diz a palavra lá em Efésios mesmo, capítulo 6. Paulo vai afirmar isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Tome a armadura para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, querido, nós precisamos tomar cuidado, senão nós não vamos permanecer, senão nós podemos ser abalados. Então, Paulo coloca aqui uma outra ferramenta, que é a intercessão. Então, a palavra de Paulo, capítulo 1, do verso 15 a 23, diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Amados, para nós entendermos a situação dos irmãos Efésios, é necessário falar um pouco da cidade de Éfeso, para saber a luta que eles enfrentavam naquele momento. Éfeso era a capital da província romana na Ásia, estava entre as 5 maiores cidades do império daquela época. Possuía um monumento cívico considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Então, os habitantes de Éfeso se orgulhavam disso. E eram muito idólatras e também praticantes de ocultismo, como se vê registrado lá no livro de Atos, no capítulo 19. Então, houve muita perseguição ao ministério de Paulo e a Paulo. Mas, por fim, como sempre, prevaleceu o propósito de Deus para com aquela cidade. Em Atos 19, versículo 11, vemos o seguinte: e Deus,
pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E no verso 17 a 20 do capítulo 19 de Atos, diz assim: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia. Então, apesar de toda a oposição que enfrentava, Deus era com Paulo, Deus era com os pregadores do evangelho naquela época, e a vontade de Deus prevalecia. Então, Paulo, sob a direção e capacitação do Espírito Santo, ele foi um apóstolo e um pastor extraordinário. Além de abrir igreja, ele as nutria com a sã doutrina, como também intercedia pelos crentes, para que obtivesse, então, vitória sobre todo o ataque do inimigo e se permanecessem firmes na fé. Então, Paulo sabia da importância e prática da intercessão. Hoje em dia, muitos se dizem intercessores, e assim o são. Mas a palavra de Deus revela alguns aspectos e podemos aprender aqui, então, com Paulo, algumas coisas a respeito de como deve ser feita corretamente a intercessão, para que a intercessão, a oração, possa ser eficaz, possa produzir realmente efeito sobre a vida daqueles que são alvo dessa intercessão, estão debaixo dessa intercessão e os próprios intercessores. Então, o que é intercessão? Intercessão, no sentido literal, significa mediar. Então, o intercessor é um mediador, é aquele que se coloca entre duas pessoas, pleiteando, defendendo e rogando a uma favores em relação a outra. Então, no contexto bíblico, significa entender a necessidade, ter empatia, compaixão de uma pessoa e se colocar diante de Deus, buscando a intervenção divina a favor de quem se pleiteia a causa. Gálatas 6,2 diz: levai a carga um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como que é levar carga um do outro, querido? Não é você pegar o fardo do irmão e colocar nas suas costas, não. Carregar a carga um do outro é se colocar no lugar do outro, pleitear a causa do outro, interceder a favor. Muitas vezes nas nossas orações, queridos, nós erramos um pouco sobre isso, achando que estamos ferindo a soberania de Deus. Então, quando nós vamos interceder, nós pleiteamos a causa, colocamos um objetivo, estamos buscando, e aí nós falamos: Senhor, mas se for da tua vontade, ou seja, se não, deixa de lado, não precisa atender. Não, isso não é interceder. Interceder é pleitear uma causa, Mas, pastor, e se isso não estiver de acordo com... Nós vamos ver mais à frente, se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Por isso nós carecemos de buscar orientação na Bíblia e exemplos práticos, como é este de Paulo. Mas o intercessor é aquele que vai pleitear uma causa, vai defender, é como fosse um advogado. O advogado não pode chegar para o juiz e dizer: olha, se o senhor achar que está bem, está tudo dentro da lei, então absolve o meu cliente. Se não, pode condenar mesmo, está tudo certo. Não, não é assim que faz. Não é desta forma que nós pleiteamos a causa
de alguém. Então, qual a importância? Precisamos entender também qual a importância da intercessão. A intercessão é um recurso, uma ferramenta dada por Deus para abençoar e quebrar o jugo de Satanás sobre uma pessoa, uma igreja, uma nação. Muitos males e sofrimentos podem ser evitados e situações que são tidas como irreversíveis ser transformadas quando os filhos de Deus lançarem mão desta ferramenta poderosa em Deus mesmo. Então, olha só o que está registrado lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 22, do verso 29 a 31. Diz assim a palavra: contra o povo da terra, é Deus falando, contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Igualzinho nossos dias. E a palavra diz: busquei, olha só, Deus, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ah, queridos, que triste isso. A palavra diz que Deus buscou alguém que lhe rogasse a favor da nação de Israel, mas não tendo encontrado ninguém, executou o seu juízo sobre todos. Então fica claro que na narrativa aqui de Ezequiel 22, que todo o mal que sofreram, a opressão sobre os aflitos e necessitados, bem como o castigo sobre os seus opressores, poderia ser evitado se houvesse um intercessor. Não achou. Que pena. Em contrapartida, há também muitas experiências positivas no Velho e no Novo Testamento que enfatizam o alcance da benevolência de Deus, como é o caso, por exemplo, da prisão de Pedro, narrada lá em Atos capítulo 12. A situação era irreversível. Não tinha como Pedro se livrar da sentença de morte decretada pelo rei Herodes. Ele estava preso, acorrentado, guardado por sentinelas, não tinha como. Mas a palavra diz que algo mudou a sorte de Pedro. E nós vemos lá em Atos 12, versículo 5, o que foi. O versículo 5 diz assim: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A forma construtiva da narrativa indica que a situação fora revertida pela intercessão da igreja. E é por este motivo que Deus procura intercessores. Na sua soberania, Deus pode, age e interfere sem a cooperação do homem, poderes e de qualquer circunstância. Mas também, por sua soberania, aprove a ele determinar que algumas situações só pudessem ser alteradas com a participação do homem. João capítulo 14, verso 14 diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, Jesus falando, eu farei. Há um condicional. Se pedirdes, se o homem buscar, se o homem interceder, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, esta ideia está reforçada em muitas outras passagens, muitos outros versículos da Bíblia, e também lá em Tiago capítulo 4, verso 2, diz assim:
Nada tendes, porque não pedis. Mas também, Tiago nos adverte no versículo seguinte, versículo 3 do capítulo 4, do livro que leva o seu nome, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, para alcançarmos a eficácia do poder da oração, da intercessão, então necessário também se faz observarmos algumas regras. O intercessor precisa observar algumas regras para alcançar a eficácia do poder da intercessão. Então, algumas características são necessárias para um intercessor. Então, além do amor, da empatia e da compaixão que já falamos, também são necessários, como vamos ver agora nos versículos que seguem aqui na leitura de Efésios, capítulo 1. Uma dessas características é a perseverança. No versículo 16, diz assim, Paulo: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, uma das características que tem que haver, tem que ter na vida de um intercessor, além dessas, amor, empatia e compaixão, é a perseverança. Não cessar, é dar continuidade. O intercessor pleiteia a causa até alcançar resposta de oração. A outra característica que é necessário ao intercessor é objetividade, clareza no que se está pedindo a Deus. Então, Paulo conhecia as necessidades daqueles irmãos, sabia que eles precisavam vencer a opressão e oposição dos efésios quanto à fé e à nova vida que agora eles tinham em Cristo. Então Paulo vai direto. O que eles precisam para vencer a oposição? Para serem guardados na sua fé, para manterem o foco na sua missão, no seu chamado. Então Paulo vai pedir, lá no verso 17, do verso seguinte, sabedoria, revelação e conhecimento de Deus e de suas promessas. Lá em 1 Coríntios, verso 2, Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, queridos, a necessidade de nós orarmos, de nós buscarmos, de nós estarmos intercedendo pelos irmãos em Cristo, que alcance também essa sabedoria, essa revelação e o conhecimento a respeito de Deus e de suas promessas. Porque é através dessas revelações, desse conhecimento, que nós vamos ser firmados na fé. E esta revelação só pode vir através do Espírito Santo de Deus. É um dom de Deus que deve ser buscado. Por isso que Paulo está intercedendo e pedindo diretamente, está sendo ali objetivo, claro, naquilo que ele busca a favor dos efésios. Outra característica que precisa haver no intercessor é ele buscar, iluminação espiritual para que os crentes, aqueles que são de Cristo, possam enxergar algumas verdades, algumas promessas que estão ocultas ainda, às vezes, até aos olhos de alguns crentes, que esses pontos precisam ser reafirmados de vez em quando, precisam ser reafirmados para que o crente não venha esmorecer na fé. Então, iluminação espiritual
é algo a ser pedido, era o foco de Paulo a favor dos efésios. Então, para quê? Para enxergar o quê? Então, Paulo vai enumerar, vai elencar agora no versículo seguinte, de 17 até o 21. Então, a primeira coisa que Paulo faz referência é que os efésios pudessem enxergar a riqueza da glória de Deus, que é a esperança de vida eterna conquistada por Cristo e concedido a todos que creem. Então, a riqueza da glória de Deus está na vida eterna conquistada por Cristo e nos entregue como uma herança. Herança que Deus concedeu a Cristo pela sua obra na cruz. Então, Cristo recebeu, os salvos como herança. E nós recebemos essa herança também através de Cristo. Deus nos dá, nós somos co-herdeiro com Cristo da vida eterna. Isso nós vamos achar lá no verso 17 e 18, que diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, revelação e pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a segunda coisa é a grandeza do poder de Deus para cumprir esta promessa. Então, nós podemos ficar descansados que nós vamos receber o céu por herança, que nós vamos receber o céu pela graça de Deus através da obra de Cristo. Nós podemos ter essa convicção que vamos receber por causa da grandeza do poder de Deus em cumprir essa promessa. E Paulo vai revelar, do verso 19 a 21, que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, levantando dentre os mortos e o fazendo assentar à direita de Deus Pai, garante a nossa ressurreição e morada eterna com Deus também. É o mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos, que o ressuscitou, que o colocou assentado à sua direita, é esse mesmo poder que vai nos ressuscitar e vai nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Paulo está aqui pedindo a Deus que os olhos sejam iluminados, os olhos espirituais dos efésios sejam iluminados, para que eles entendam da nossa segurança nessa promessa, que nada nem ninguém pode roubar ou frustrar o plano de Deus a nosso respeito. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, queridos. Em quarto lugar, Paulo pede para iluminar o entendimento, e diz também que o poder de Cristo, esse poder de Cristo, que fez ele vencer toda a luta, toda a dificuldade, toda opressão, toda oposição de Satanás, está também disponível à igreja. Em quarto lugar, diz que o poder de Cristo é disponibilizado para a igreja, a qual é o seu corpo, sendo ele o cabeça. Isso está no verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 3:20 vai dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amados, o poder de Deus operará na igreja quando a igreja deixar Cristo ser o seu cabeça. O mesmo poder vai operar em nós. E, por último, neste tópico, o que é necessário, uma característica necessária ao intercessor é discernimento, para que a petição esteja fundamentada nas promessas de Deus
e não em nossos próprios desejos, contrário, alheio à sua vontade e propósitos. O Salmo 119, versículo 154, diz assim: pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Querido, a intenção de Deus é nos abençoar, é nos dar vitória, mas nós temos que ter discernimento para conhecer o que é a vontade de Deus e não pedir segundo o nosso próprio propósito, nossos próprios interesses e alheio à vontade do Senhor. Então, esta intercessão apostólica, né, essa intercessão de Paulo, ela é considerada assim intercessão apostólica porque foi feita por um apóstolo. O Novo Testamento estava ainda sendo escrito, né, através da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, toda palavra escrita tem a revelação de Deus. E aquilo que eles estavam fazendo, construindo a doutrina da igreja, revelando a doutrina da igreja, os ensinamentos práticos, tinha a chancela de Deus, do Espírito Santo. Então, quando eles pregavam, quando eles falavam, o poder de Deus se manifestava para comprovar, para mostrar que Deus era com eles, que eles tinham autoridade para falar, para ensinar aquelas coisas. Então, no Novo Testamento, nós vamos aprender também que Jesus intercede por nós, até os dias de hoje. Nós temos a oração intercessória de Jesus, que foi feita a favor dos discípulos, mas também a nós, todos aqueles que viriam a crer. E no livro de Hebreus, capítulo 7, 25, diz que Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. E também o Espírito Santo intercede por nós. Em Romanos 8, 26, diz que ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas o fato de Jesus ser nosso intercessor, do Espírito Santo ser nosso intercessor, não nos isenta da responsabilidade de obedecer o nosso chamado e comissionamento dado a todo crente que professa a sua fé em Jesus. A necessidade de intercessores humanos, pessoas capacitadas por Deus pelo Espírito Santo. Então, todos aqueles que foram chamados, que são eleitos pela graça de Deus, que são participantes da vida eterna, também têm este chamado, têm essa responsabilidade de interceder uns pelos outros. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: orai uns pelos outros para seres curados. A oração feita por um justo pode muito por sua eficácia. Há poder na oração intercessória. Orai uns pelos outros. Em João capítulo 16, verso 24 diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Queridos, é um alívio, é confortante saber que Jesus intercede por nós, que o Espírito Santo intercede por nós, e se ninguém interceder, nós vamos ser livres, libertos, vamos receber bênção através dessas intercessões. Mas a palavra é clara em dizer e mostrar a necessidade da intercessão dos santos, dos crentes, dos fiéis. Porque há algumas situações que só poderão ser modificadas com a intercessão dos crentes em Cristo. E Deus espera, anseia por isso, está aguardando pelas nossas orações, para que a sua vontade seja manifestada na terra através desse ministério de intercessão também.
Então, a conclusão: a bênção de Deus na intercessão, tanto para aqueles que recebem a intercessão, quanto para aqueles que a praticam. Nós podemos ver isso claramente na vida de Jó. Jó sofreu um grande revés na vida. Foi-lhe tirado tudo que ele tinha, bens, família, saúde, tudo ficou só, enfermo. E ele foi então consolado por alguns amigos, os poucos amigos que lhe restaram. Só que esses amigos, ao invés de consolar, não falaram aquilo que Deus gostaria, não intercederam junto a Deus de forma correta. Então, Deus chama esses amigos de Jó e diz que vai pesar a mão sobre eles. Olha o que diz lá em Jó, capítulo 42, do verso 8 a 10. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele, a Jó, aceitarei a oração e intercessão, para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falasse de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifas o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então veja que os amigos de Jó foram livres de ter o peso da mão sobre eles, porque Jó intercedeu. Intercedeu de maneira correta, da forma que agrada a Deus, como nós vimos esses princípios aqui, aplicados também por Paulo, na sua oração intercessória, a favor dos Efésios. E nós vimos aqui que Deus os abençoou, os amigos de Jó, e abençoou também Jó, que intercedeu por eles. Deus mudou o cativeiro, Deus libertou Jó daquela situação opressora que ele estava vivendo. Abençoou de tal maneira que restituiu tudo em dobro quanto ele possuía antes. Mas, queridos, o maior benefício da intercessão, da oração, não é a bênção em si, buscada, objetiva que colocamos diante de Deus, mas é a intimidade que alcançamos com Ele, pela prática e constância na oração, e também a alegria e motivação da nossa fé, gerada pelo atendimento destas. O nome do Senhor Deus também é glorificado nas nossas vitórias e livramentos que dele recebemos. Que a igreja do Senhor Jesus possa ser despertada e usufruir desta bênção. Queridos, o céu está esperando a sua oração, a sua intercessão. Há pessoas carentes, necessitadas, e o poder de Deus opera em nós. Não sejamos negligentes nesta área também, mas que nós possamos buscar a Deus e ver situações revertidas. Eu quero agora orar, interceder pela tua vida, pela tua família. Pai do céu, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela palavra que o Senhor nos concede neste momento. Desperta-nos, ó Senhor, bem como a tua igreja, a sermos verdadeiros intercessores, a pleitear a causa daquele irmão que está sofrendo, que está sendo oprimido por alguma força ou por alguma situação. Ó Deus, entra com o teu poder, com o teu livramento. Há pessoas que estão ouvindo agora esta palavra, Pai, que necessitam de uma cura física. Ó Pai, tem misericórdia, entra agora, Pai, com o teu poder. Liberta ela agora, Senhor. Repreende esta enfermidade, trazendo a cura. Levanta esse que está ferido, levanta esse que está fraco. Ó Deus, aqueles que estão fracos na fé.
Ó Deus, renova agora as suas forças espirituais. Renova agora, Pai, a alegria da tua salvação na vida daquele que crê, daquele que está abatido. Ó Deus, entrega a este, Senhor, uma renovação. Pai do céu, em nome de Jesus, se agora, Senhor, com as famílias, aqueles lares que estão destruídos, ó Senhor, por causa de relacionamentos quebrados, relacionamentos conjugais. Ó Deus, trabalha no coração deste homem, desta irmã, deste irmão, restaura este casamento, Pai, restaura esta família, restaura o relacionamento familiar, do pai com filho, de filho com pai, de filha com a mãe. Ó Deus, em nome de Jesus, traga agora, Senhor, harmonia nesta casa. A tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Recebe agora as orações dos santos. Desperta novos intercessores, ó Deus, em nome de Jesus. Que a tua igreja cumpra o papel para o qual ela foi levantada nesta terra, Senhor. Segundo o propósito para o qual o Senhor também foi levantado. E um deles também era destruir as obras do maligno e abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados, você que ouviu essa palavra e por ela foi abençoado, não deixa de curtir, de deixar um comentário. Dá o seu likezinho aí, para que a gente possa entender que a nossa pregação, a nossa mensagem está sendo bem recebida por vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.